unidade e não dualidade. É o segundo tema de aula. A simplicidade dos princípios do reino dos céus é combatida pelo ego. A situação é assim, é tão simples. A prática é muito simples, ela exige o cotidiano, ela exige vamos dizer assim, um ajuste muito pequeno. O querer ver, o querer sentir, mas o ego combate como sendo perigoso, ele combate resistindo, ele combate dizendo, essa menina está falando bobagem, isso que ela está falando não condiz com o ensinamento do filósofo não sei aonde, e isso daí está contrário ao que realmente a física não sei de onde fala. O ego vai começar a combater, ele vai começar a criar empecilhos, problemas. E por que ele faz isso? Porque ele tem medo. Ele vivencia, ele é construído para vivenciar o mundo dos 5 sentidos. O reino deles é o mundo dos 5 sentidos. E como é o reino onde os 5 sentidos não existem? Como é o reino onde só prevalece o sentido da espiritualidade, o sentido da intuição? Como é isso? Ver além, sentir além? Como é? Onde todas as informações estão presentes, aonde você pega o que você quiser. É tão simples. E o ego combate. O ego diz para você que você tem que ter anos de estudo, e que você tem que ir no mais alto monte, e que você tem que se retirar no mosteiro por 500 milhões de anos, e que você tem que vir e reencarnar 500 milhões de vidas para poder chegar a isso. E não precisa de nada disso. É simples. Desde que você assim acredite, desde que você assim aceite. A consciência infinita se baseia em princípios espirituais, e sua linguagem é simbólica e sutil. O que isso quer dizer? Ela é infinita, ela segue a ordem, né, de princípios espirituais que muitas vezes a gente não conhece, apesar de sofrer suas influências, a viver sob sua influência. E a sua linguagem é simbólica, nem sempre é por uma fala, às vezes é por uma sensação, às vezes é por uma imagem, né? Símbolos arquetípicos, sonhos estranhos, sensações, né, de situações, né? Você às vezes está num estado de meditação e você tem uma sensação de alívio. A consciência infinita está ali mantendo contato com você. E isso é maravilhoso, mas alguém vai dizer, não, isso é uma ilusão, porque você tem que entrar em alfa, ômega, beta, sei lá, você tem que transcender, você tem que levitar para dizer que você alcançou. Nada disso. Não é necessário nada disso. É muito mais um estado de honestidade com o que você percebe, e aí você deixa essa onda fluir, é como surfar. É meio assim. A onda vem, e aí o ego diz, cara, não vai dar. Não vai, você vai se machucar, você vai se arrebentar. E você tá ali com a prancha na mão e a onda tá ali vindo. Aí o ego diz, não vai, não vai. Você fura a onda e deixa a onda passar. E o ego todas as vezes vai dizer isso. Você entrou no mar para quê? Se não foi para se divertir? Se não foi para surfar? Até um dia que você toma coragem e resolve dizer ao ego assim, olha, eu vou experimentar descer uma onda. E aí você pega a sua prancha, pega a onda no momento certo e você desce. Lindo, confiante, maravilhoso lá, até a praia. Você é conduzido, né, com leveza, com beleza, com diversão, com muita alegria, ao ponto certo, seguro na areia. É simples assim, mas o ego diz que é perigoso, o ego diz que exige muito. A exigência que realmente, o esforço que nós realmente fazemos, a exigência, né, desse caminho, é realmente a gente abrir mão do nosso sistema de crenças. Eu acho que esse é o maior de todos os desafios. Porque às vezes a gente vem, né, com a educação que a gente recebe de casa, educação religiosa, e a gente fica em dúvida, a gente fica confuso, a gente acha que não é
esse o caminho, mas na verdade quando você está lidando com um ensinamento puramente espiritual, ele vai te dar a chave de todos os conceitos, ou pelo menos ensinamentos religiosos. Você começa a olhar os ensinamentos e ver um sentido que talvez a própria pessoa não perceba, tá? Você começa a ter essa percepção. Quando o ensinamento é realmente espiritual, você vê a verdade, você vê a essência da mente infinita, da consciência infinita, manifesta naquelas palavras. Mesmo que as pessoas que estejam praticando e vivendo aquela religião ainda não tenham percebido isso. Isso é fantástico. O reino dos céus é sustentado por uma única força, um único poder e uma única presença. E você pode chamar de Deus, de divindade, de fonte, de princípio, de substância. Essa consciência infinita, esse Deus, essa divindade, essa fonte, esse princípio, essa substância, esse grande espírito, esse amor, preenche todos os espaços. Não há espaço para mais nada. Você acha que existe espaço para outro poder ou outra força neste reino? Você acha que existe espaço para outra consciência, senão a consciência divina neste reino? Existe algum lugar físico, mental, espiritual, interdimensional, interespacial, onde a presença divina não esteja? Se você acredita, né, que existe outra força, então você está acreditando em dualidade. Você ainda não entendeu a onisciência, a onipresença, a onipotência. Onipotência é todo e único poder. Se é todo e único poder, não há outro poder contrário. Isso é dualidade, dualidade é ego. Quando você ajusta a sua percepção a isso, a esse sentido da unidade, a esse único poder, aí sim você vai ver essa força atuando na sua vida. Joel Goldsmith é um metafísico, né, um dos metafísicos mais modernos, né, mais recentes, mas de uma sabedoria fantástica. Assim, eu gosto muito do trabalho de Joel, estudo muito o trabalho dele, e eu quero que você compreenda esse sentido de único poder, de única potência, que preencha tudo no universo, através dessa frase dele. Só a nossa crença em duas vidas, a de Deus e a nossa, nos sujeita ao medo de perder essa última. Entretanto, no momento em que acabamos de vez com a ideia de uma vida isolada de Deus, adentramos a imortalidade e a eternidade aqui mesmo na Terra. Essa é uma percepção expandida da unidade, da única presença, da onipotência, todo o poder, da onipresença, toda a presença, está em todos, né, em todos os lugares, da onisciência, todo o conhecimento. E Mary Baker Eddy, que foi, né, a mentora da parte de metafísica, ela dizia ainda, falava-se oniação, que é a única ação atuando em todo o movimento no universo. Cada célula do seu corpo que está fazendo troca aí, cada estrela que está nascendo, morrendo, cada galáxia se expandindo, essa é a ação dessa força única acontecendo. Oni ativa, oni ação, toda ação. Ter isso como base de percepção, de conhecimento, de entendimento, se você sentir só isso, você já vai estar se alinhando aí a uma força que você nunca experimentou. Se você quiser refletir sobre isso, será maravilhoso para você. Essa frase de Atos, né, 17:28, lá na Bíblia, ele diz assim: nele vivemos e nos movemos e existimos. Nele, nessa fonte, nesse Deus, nessa força, nós vivemos, nos movemos e existimos. Eu não vivo separado dele, dessa fonte. É impossível. Eu vivo nela. Eu me movo dentro dessa fonte. Eu existo porque eu estou dentro dessa fonte. Reflita sobre isso. Sinta a força dessas palavras.
E pratique, né? Pratique. Como podemos acreditar que somos melhores, piores, mais especiais, sortudos, preferidos ou excluídos? De toda forma de vida, né? De toda consciência, de todo ser. Se todos somos um, não existe diferença. Todos nós estamos imersos nessa fonte. Todos nós estamos vivendo nessa fonte. Cada um no seu nível de percepção. Cada um no seu ponto de percepção. Não há erro. Não há problema se o outro diverge do que você acredita. Ele não tem que ser morto por isso. Se o outro não entende o que você está falando, ele não tem que ser agredido por isso. Ele não tem que ser condenado por isso. É uma questão de percepção. O nível de percepção dele é diferente do seu. Não está superior nem inferior. Só é diferente. E tudo bem. Continuamos vivendo, continuamos submersos, imersos no amor. Submersos não, imersos no amor. Continuamos vivendo essa força sob, né, envolvidos e totalmente conectados a essa força. Quando é dito que não há diferenças, estamos falando sobre espiritualidade e não da forma como manifestamos o impulso da vida divina aqui. Porque quando a gente fala de espiritualidade, nós estamos falando de unidade, de conexão, de movimento de expansão. Nós estamos falando que a vida, ela surge e ela continua expandindo, como uma onda que continua acontecendo. Ela não está inerte. A religião diz que ela está inerte, que você vai encontrar um paraíso em algum momento, vai para o céu e lá você vai ficar usufruindo, fazendo nada. Não é bem assim. Né? Esse lá também não existe. Lá é aqui agora. A sua eternidade está aqui agora. Você só despertou por alguns segundos dessa eternidade nesse pedacinho de vida aqui, né? Tomou a forma física. Daqui a pouco essa forma física se dilui e você continua, porque a vida é eterna. Ah, porque eu vou para algum lugar? Não, a sua consciência ela é infinita, ela se conecta. Ela pode até se juntar em algum momento e formar outro corpo. Mas, quem sabe, né? Como sabe? Como isso se dá? A nossa essência sabe, basta. Não preciso me preocupar com isso. Eu tenho que me preocupar aqui, com a percepção que eu tenho do que eu sou, com a percepção que eu tenho do que eu vim fazer aqui. Há diversidade de forma, mas o reino dentro da nossa consciência é único e perfeito. Somos filhos de Deus, feitos sua imagem e semelhança. O que em você é a imagem e semelhança desse Pai? Se ele é, né? Se essa fonte ela é perfeita, plena, infinita, onisciente, onipotente, onipresente, você é feito imagem e semelhança, então em que você experimenta essa imagem e semelhança? O que em você é essa imagem e semelhança? Se nós imaginamos um Deus, né, com uma forma humana, ou seja, um Deus antropomorfo, vamos sendo conduzidos ao erro. Seguindo esse raciocínio, teríamos diversidade de deuses, porque todos nós somos diferentes. Se eu acreditar que é o meu corpo físico que é a imagem e semelhança desse Pai, dessa fonte, eu vou dizer que são vários deuses, porque existem pessoas de todos os tipos, de todas as formas. E o que dizer das pessoas com deficiência? Será que elas, né, foram feitas à imagem e semelhança do Pai, um Deus com defeito? Não. Quando nós entendemos essa frase de somos imagem e semelhança do Pai, não estamos falando do físico. Nós estamos falando de algo imaterial. E o que seria esse algo material? O que é infinito em você? O Deus que você imagina, será que tem forma? Seu Deus tem forma? Vive de barba branca, sentado em algum lugar, esperando o momento certo para te castigar? Essa foi a imagem que foi passada aí durante séculos, né? A ideia de separação, a ideia de, de inferioridade, de não merecimento, a ideia de pecador, né, que está sendo punido. Será que seu Deus ainda tem forma?
Você foi criado imagem e semelhança da fonte eterna, imortal, infinita, e que é onipotente, onipresente e onisciente. Pergunta: o que em você é semelhante ao Pai? O que em você é imortal e infinito? Descubra essa resposta. A divindade, ela é onisciente, é todo e única consciência. Nossa consciência infinita é a emanação eterna dessa consciência. O que há de infinito em você é a consciência infinita. E quando você se abre a perceber, quando você busca transcender os 5 sentidos, que são reino do ego, né? Domínio do ego, você toca essa consciência e você percebe o que é em você semelhança ao Pai. O que é semelhante, né, ao Pai. Então, tudo o que ansiamos entender, saber, descobrir ou perceber já está perfeitamente presente em nossa consciência infinita. E talvez agora você consiga entender quando Cristo dizia: meu reino não é deste mundo. Ele não estava falando do corpo físico, ele não estava falando da condição física, ele estava falando dessa consciência infinita, onde estamos todos submersos. Tudo o que concebemos veio do campo de possibilidades infinitas, ou o mundo das ideias de Platão, também é um outro nome para isso. E essa ponte de comunicação vem através de sonhos, insights. Então, quando nós desligamos um pouco do ego, né, quando a gente desliga, que é a hora que a gente está dormindo, desliga um pouquinho do ego, esse sistema interno ele começa a mandar informações para você. Se você solicitar isso para o seu sistema, ele vai te dar as respostas. Você precisa aprender a fazer essa solicitação. A divindade é onipotente, é único e todo o poder. O que isso significa? É o único poder acontecendo. Não existe outro poder. Ninguém pode ter mais poder do que a fonte. Isso não existe. Isso não é real. É ilusão. E você precisa aprender a reconhecer que só existe um poder acontecendo. Um poder governando tudo. Eu sei que é difícil, porque quando a gente olha para as questões físicas, né, mas quando a gente fala do físico, a gente está falando dos 5 sentidos, a gente está falando do ego. Esse é um curso para trabalhar a espiritualidade. Você vai abrir a sua percepção para o reino que não é deste mundo. E aí, quando você sabe que o que governa realmente é esse reino que não é deste mundo, o mundo físico passa a ser apenas um reflexo. E aí você vê coisas assim que, para as pessoas que não têm essa compreensão, vão dizer: é milagre, é impossível. Como aconteceu quando a minha filha se curou de um tumor, completamente, sem nenhuma incursão cirúrgica. O tumor desapareceu. E tantas outras pessoas que eu vi se curar, né, dentro desse trabalho que eu faço aí ao longo dos anos. Simplesmente porque você escolhe de onde você quer olhar o mundo. Pela ótica e percepção dos 5 sentidos, que te trouxe até aqui, ou por essa ótica do mundo infinito? De onde você quer olhar, né? Para onde você quer onde você quer se colocar e trabalhar a partir desse ponto. Pergunta: a quem atribuímos poder quando nós adoecemos? A um micróbio, a um vírus, a uma bactéria? Será que isso realmente tem poder sobre você? A gente tem histórias, né? Tem uma história que eu li, um relato que foi bastante interessante, de uma freira que cuidava de aidéticos. E era muito interessante, era uma pessoa muito dedicada, e um desses aidéticos se apaixonou por ela. E ele queria muito que ela ficasse com ele. E ela dizia: mas eu não posso, né? Isso não faz parte, né? A dedicação dela era a religião, né? Ela se dedicava ali totalmente à ajuda aos outros, mas dentro dos segmentos ali da religião. O doente, com raiva, pegou uma seringa com sangue dele e injetou nela.
Ele falou, você não quer ficar comigo porque eu sou doente, porque eu sou aidético, então você vai virar aidética também, porque aí você vai querer ficar comigo. E acreditem, ela não foi infectada pelo vírus. Por quê? Porque ela tinha o reconhecimento desse poder único. Ela sabia que nenhum vírus tem o poder. Pode parecer louco isso, mas eu consigo ver, já testemunhei muitos e muitos casos, tá? Muitos casos mesmo, de pessoas que se curaram, apenas corrigindo essa percepção. Então, né, a quem nós estamos atribuindo poder diante dos desafios da nossa vida? Quando temos algum problema, né, a quem nós atribuímos esse poder? As pessoas, as situações, as circunstâncias, a feitiços, inveja, olho grande, e por aí vai, é uma gama de coisas, né? Nada disso tem poder realmente. E a gente acredita que tenha, porque o nosso sistema de crenças foi condicionado a acreditar que sim. E se o nosso sistema de crença acredita que sim, você vai sofrer consequências disso. Por quê? Porque aquilo que você acredita, que você sente que é verdadeiro, é o que se manifesta. E isso reforça ainda mais a sua crença, isso vai ficando cada vez mais poderoso. E aí fica quase impossível romper isso. Mas se você quer dar um salto, você quer mudar um pouco, você quer ter mais equilíbrio, né, e paz em você, procure pensar de uma forma diferente. Só existe um único poder, que é todo poder. E este poder está imanente em você agora, através do reino dos céus. Cristo dizia, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. O que você está fazendo? A sua base é o reino dos céus ou o reino limitado do ego? Vamos mudar essa base. Essa é a proposta, né, desse curso, pelo menos fazer com que você comece, né, nessa jornada. Esse poder não gera orgulho ou egoísmo, pois é o poder do saber do ser. É o poder de experimentar a unidade divina dentro de si mesmo. Então, quando você desperta isso dentro de você, não é que você vai ficar mais que ninguém, muito pelo contrário. É onde você se conecta a todas as pessoas. É onde você verdadeiramente entende a unidade, essa percepção, essa harmonia. E é maravilhoso. Lembre-se, né, de exercitar essa semana, né? Eu e o Pai somos um. Então, ele não disse nós seríamos, ele nem disse não, nem fomos, né? Ele não diz nem que seríamos ou nem que fomos, ou que um dia seremos. Nós somos agora. Então, como que nós podemos nos sentir separados dessa unidade? Isso precisa ser cultivado dentro de você para que você comece a despertar, para que você comece a expandir a sua percepção. A consciência dessa imanência divina é suscetível de muitos graus. E quanto mais alto for o grau de consciência dessa divina imanência no homem, mais interna e nítida é a experiência que o homem tem de Deus e, portanto, de si mesmo. Quem conhece a Deus, conhece a si mesmo, porque o seu verdadeiro eu é Deus nele. Huberto Rodin, né? Nosso filósofo aí, maravilhoso. Então, se você expande essa percepção, você começa a sentir essa realidade dentro de você. Essa experiência fica real para você. Agora você precisa decidir se você quer realmente abrir para esse caminho ou não. Outra pergunta para que você reflita. Se você não tivesse mais que acreditar em dois poderes e pudesse seguir pelo caminho da unidade, o que você faria ou realizaria em sua vida? Sem a crença de que pudesse dar errado. Se você soubesse que não vai dar errado, o que você iria fazer? Quais seriam as suas... Qual a sua atitude, né? Qual a sua escolha? Escreva isso no papel. A onipresença divina.
Deus é a única presença a preencher a mente, o coração, o espírito, a sala onde você está, o lugar onde você caminha, onde você vive. Deus é a única presença a preencher todos os espaços, a sua geladeira, a sua conta bancária, relacionamentos, seu corpo e sua vida. Reconhecer essa presença em todos os momentos nos coloca em alinhamento com essa presença, com essa fonte. E a gente não vê mais manifestações que a gente classificava como negativa antes. A gente realmente entra e caminha no céu, né? Literalmente a gente caminha no reino. É maravilhoso. Quantas e quantas vezes as pessoas que tinham alguma intenção de assalto, alguma coisa assim, desistiram. Porque quando você vive nessa presença, essas pessoas são extremamente envolvidas nesse campo magnético e elas desistem, elas esquecem, elas se derretem, literalmente, elas derretem, elas desmancham. E é bem interessante essa experiência, né? Quanto mais você vai tendo a percepção, você vai tendo esse sentido, essa sensação, mais isso vai ficando nítido realmente para você. Pergunta: se Deus é a única presença a preencher tudo e todos, onde está o perigo, a carência e a falta? Se Deus preenche tudo e todos, onde está o perigo, a carência e a falta? Então você vê que perigo, carência e falta é uma forma de percepção limitada do ego. E a gente precisa transcender isso. Quando nós nos colocamos na presença que preenche a tudo, qualquer perigo, qualquer carência, qualquer falta, deixam de ser, deixam de existir. Você tem a mudança instantânea da situação. Importante. Durante a semana, anote em seu caderno as respostas, sonhos e insights. Todas as perguntas presentes nessa aula precisam ser respondidas nesse caderno. Procure escrever, preste atenção nos seus sonhos e faça o exercício, né, de primeiro reconhecer eu e o Pai somos um, e a segunda pergunta é o que eu posso fazer para sentir o reino dentro de mim. E não esqueça, eu te agradeço infinitamente por estar aqui comigo.